Boa noite, alegrias do Senhor, tudo bem com vocês? Olha, tia Elisete de novo aqui, tô morrendo de saudade. E a tia tá aqui hoje de novo pra quê? Pra contar uma história qualquer? Nananina não, é pra contar uma história da Bíblia, não é verdade? Já chamou quem pra ficar com você aí? O papai, a mamãe, a vovó, o irmão, tá todo mundo de casa sentadinho? Então vamos ouvir o que o Senhor quer contar pra gente? A história de hoje, ela está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de 8 a 10. Mas crianças, aonde está mesmo esse livro de 1 Samuel? Quem lembra? É no Antigo ou é no Novo Testamento? Fala pra mim, deixa eu ouvir. É no Antigo. Então, muito bem. Mas tinha uma musiquinha que a gente cantava aqui, não é? Pra gente lembrar o nome dos livros da Bíblia. Vamos cantar ela até a gente encontrar esse livro? Então vamos assim com a tia, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Muito bem, achamos. Então deixa marcadinho aí. Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, tá? Já marcou? Então tá. O versículo de hoje, ele vai estar em Salmos 118, 8. E o Senhor nos fala assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O que será que o Senhor quer dizer pra gente? Vamos repetir? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então a gente tem que confiar em quem, crianças? Me fala. No Senhor. Pela última vez, todo mundo junto. Ó, papai e mamãe, atenção. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Ok. Então vamos ver o que aconteceu? A tia Cláudia falou para vocês na semana passada sobre Samuel, não foi? Então, criança, Samuel, ele cresceu, ele era um grande homem de Deus e ele se tornou um grande profeta do Senhor. Sim, ele era um homem muito reconhecido lá em Israel. O povo de Israel, ele ouvia o que Samuel dizia sempre. O Senhor falava através da boca dele. E vocês sabem, crianças, que naquele tempo o Senhor falava com seus profetas, com seus juízes. Naquele tempo, crianças, não tinham reis ainda. E sabe o que aconteceu? Samuel, ele tinha 2 filhos. E os seus filhos se chamavam Joel e Abias. E todos eles moravam ali em Israel. E Samuel governava todo o povo. O Senhor é quem direcionava o povo de Israel em todas as coisas. Lembra que a gente aprendeu que o Senhor preparou Moisés para poder libertar o povo dele lá do Egito? Depois o Senhor preparou Josué, não é? Para poder destruir as muralhas de Jericó. E o Senhor foi preparando uma série de pessoas. E o Senhor governava todo aquele povo. Olha que coisa linda, o Senhor que cuidava deles. E não era diferente com Samuel. Então tudo que o Senhor queria que seu povo fizesse, ele falava com o profeta Samuel. Mas sabe, crianças, o tempo foi passando e vocês não sabem o que aconteceu. Num belo dia, algumas pessoas, uns anciãos da cidade, chegaram para o profeta Samuel e falaram com ele assim: olha, profeta Samuel, a gente quer te falar uma coisa. Você já está bem idoso, e os seus filhos, eles não são como você. A gente não confia neles, profeta. Então, a gente quer um rei. A gente quer ser governado por um rei.
igualzinho às outras nações. Só a gente que não tem um rei. Então a gente quer um rei. Crianças, o profeta Samuel ficou tão triste com aquilo. Para que aquele povo precisava de um rei se eles eram governados pelo próprio Deus? Olha, crianças, coisa errada isso, hein? Mas enfim, tudo o que acontecia, o profeta falava com o Senhor. E o profeta orou e ele falou com o Senhor. E aí o Senhor falou: acalma o teu coração, Samuel. Não é contra você, mas é contra mim. Eles estão rejeitando a mim. Olha que triste, crianças, rejeitando o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para colocar um homem. Então o Senhor falou com Samuel: Samuel, você se prepare, porque eu vou dar um rei para eles, do jeito que eles estão pedindo. Aí Deus falou, Samuel então reuniu o povo e falou com eles que, olha, eles estavam pedindo um rei, né? Só que eles não sabiam nem o que eles estavam pedindo, porque aquele rei, ele ia pegar todos os filhos deles e iam colocar como soldados no seu exército, iam pegar as suas filhas, as suas mulheres, iam colocar como cozinheira nos seus palácios. Aquele rei ia tomar conta das suas propriedades, eles iam ter que trabalhar para aquele rei, eles iam ter que fazer tudo para aquele rei. Não ia ser igual era com o Senhor, mas aquele povo teimoso virou e falou, sabe o quê? Mesmo assim, mesmo que a gente tenha que dar as coisas para o rei, mesmo que a gente tenha que servir aquele rei, a gente quer um rei. Ai, crianças, eles deixaram o Senhor, olha que coisa. Mas a Bíblia nos conta que o tempo foi passando. E sabe o que aconteceu? Tinha um homem chamado Quis. E este homem, ele tinha um filho muito bonito. Ele era alto, forte, ele se destacava de todo mundo, ele era um dos homens mais bonitos daquele povo, eles eram da tribo de Benjamim. E aí, crianças, esse filho dele se chamava Saul. Saul. E vocês sabem o que aconteceu? Num belo dia, crianças, as jumentas, isso, os animais do papai do Saul, eles se perderam, eles sumiram. Então, o pai do Saul, o Quis, pediu para que o Saul pegasse um servo dele e fosse procurar as jumentas. E eles saíram a procurar. E eles foram passando por cidades e outras cidades, e eles não estavam achando as jumentas. Então, o servo dele já estava chegando quase no 3º dia. E aí, crianças, ele estava procurando pelas jumentas e já tinham quase 3 dias que eles estavam passando por várias cidades e não encontravam. Então Saul virou para o servo dele e falou assim: olha, eu acho que agora a gente precisa voltar, porque senão meu pai, além das jumentas, vai ficar preocupado comigo também. Mas o servo dele falou assim: olha, Saul, você sabe que nessa cidade que a gente está aqui tem um vidente? Crianças, naquela época, os profetas do Senhor, eles eram chamados de videntes. Isso, tem um vidente. E o vidente, ele vai falar pra gente o que foi que aconteceu. Mas, crianças, antes disso, vocês não sabem o que tinha acontecido. O Senhor já tinha falado para Samuel que o Saul ia procurar por ele, e o Senhor orientou Samuel bem direitinho, tudo que ele tinha que fazer quando Saul procurasse ele. O profeta Samuel sabia que eles iam ter esse encontro. Mas voltando aqui no Saul, o Saul falou para o servo dele assim: mas como que nós vamos procurar um vidente? Nós não temos nenhum presente. Naquela época, era costume também, quando eles procuravam os profetas, eles presentearem, darem alguma oferta. Aí ele falou: a gente não tem mais nenhum pão, a gente não tem nada. E o servo pegou e falou com ele: então, olha, eu ainda tenho umas moedinhas aqui, a gente pode levar.
Então eles desceram e foram até a cidade. Quando chegaram à cidade, eles perguntaram para algumas mulheres se conheciam o vidente, aonde que o vidente estava, e aí elas indicaram. E crianças, sabe o que aconteceu? O Saul se encontrou com o profeta Samuel. Quando ele chegou lá, ele foi perguntar. Ele queria saber quem que era o profeta Samuel e foi perguntar logo para quem? Para ele mesmo. Ele não o conhecia. Então ele falou: o Senhor sabe me dizer quem é o profeta, quem é o vidente? E ele disse: sou eu mesmo. Mas o profeta Samuel já sabia de tudo. Ele sabia que este aqui, ia ser o novo rei. Então o profeta Samuel falou com ele: olha, meu rapaz, hoje você vai passar o dia comigo, vamos almoçar comigo, vamos ficar comigo e até amanhã de manhã eu te revelo tudo que você precisa saber. E aí, crianças, o que aconteceu? Saul não começou a entender nada. Como assim? O profeta chamar ele para ficar com ele? O profeta chamar ele para almoçar com ele? O profeta não estava entendendo nada. E aí ele falou assim: mas eu que sou o menor da minha casa, eu que sou da menor tribo, da tribo de Benjamim, você quer que eu fique? Crianças, olha como Deus é maravilhoso. O Senhor, Ele olha para o nosso coração. O Senhor não olha para a aparência. O Senhor não escolheu naquele momento Saul porque ele era bonito, não. O Senhor tinha outros propósitos na vida dele. O Senhor olha sempre para o nosso coração. O Senhor, nós já falamos isso aqui, Ele não quer saber se a gente é alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, nada disso. O Senhor fala e Ele olha pelo nosso coração. Mas então, eles subiram juntos e eles almoçaram juntos. E aí, crianças, no dia seguinte, bem de manhãzinha, o profeta Samuel revelou para Saul o que o Senhor tinha preparado para ele. Revelou para ele que ele ia ser o novo rei, que ele ia ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E aí, crianças, vocês sabem de uma coisa? O profeta precisava mostrar para ele que o que ele estava falando era verdade. Então ele revelou isso para ele e falou: olha, não se preocupa não, as jumentas do seu pai também já foram achadas. E agora você volte e no seu caminho você vai encontrar com algumas pessoas. E aí o profeta foi explicando tudo direitinho para poder confirmar. Mas vocês sabem uma coisa que ele falou? Olha, o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti e você vai profetizar. Saul ia profetizar também. Isso ia ser a forma de mostrar que o Senhor estava sendo com ele. E crianças, à medida que Saul se despediu do profeta Samuel e desceu, tudo foi acontecendo como o Senhor falou. Tudo que o profeta Samuel falou com ele aconteceu. E sabe mais? O Saul foi tomado pelo Espírito do Senhor. O Senhor mudou por completo o coração dele. E aí ele estava pronto para ser o quê? O primeiro rei de Israel. Saul, ele foi apresentado para todo o povo como o primeiro rei de Israel. É aquele que foi escolhido pelo Senhor. Mas crianças, Israel agora já tinha um rei, não é verdade? Saul foi escolhido, sim, mas infelizmente, se vocês forem ver essa história lá na frente, Saul deixou de fazer as coisas que Deus queria, sabia? Ele pecou, ele fez muita coisa errada, mas aí já é uma outra história. O que a tia quer falar com vocês? O que a gente aprende com essa história de hoje? Sabe o que, crianças? Naquela época, aquele povo trocou o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, por um homem. Eles queriam ouvir da boca do homem. Eles queriam que aquele homem governasse. Eles depositaram a fé deles todinha naquele homem. E não pode ser assim.
A gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que depositar a nossa fé no Senhor. Não é verdade? Hoje, por exemplo, tem um montão de gente que tá aí só falando com o Senhor assim: Senhor, Senhor, a gente quer a vacina, a gente quer uma vacina, a gente quer uma vacina para curar esse Covid. Mas, crianças, a gente fica pedindo ao Senhor por uma vacina, mas não é isso que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir para que o Senhor governe a nossa vida, para que o Senhor direcione a nossa vida, para que o Senhor traga a cura. Não é a vacina que vai trazer a cura, é o Senhor nosso Deus que vai trazer a cura. E a cura que o Senhor traz, ela não é só uma cura do nosso corpo, mas é a cura da alma. O único que pode curar, que pode salvar a gente por inteiro, o corpo e a alma, é só o Senhor Jesus. Então, crianças, vamos parar, vamos pedir ao Senhor certo, vamos orar direitinho, vamos entregar nossas vidas e vamos falar: Senhor, governa a minha vida, governa a minha casa, governa esse meu país. É isso que a gente precisa de fazer. Vamos entregar tudo ao nosso Deus e confiar nele, tá bom? Não vamos fazer igual aquele povo fez lá não, de ficar confiando, só no homem, porque maldito o homem que confia no coração do homem, tá bem? Vamos orar agora, não é? Pra gente poder consagrar tudo isso a Deus, tudo que a gente falou. Então vamos falar assim, com o nosso Papai do Céu. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de aprender a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, muito obrigada pelo seu cuidado, muito obrigada, Deus, porque mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo, Deus, onde as pessoas estão falando que não tem jeito, que tá difícil, mas o Senhor vem falar com a gente que tem jeito sim, e que o jeito é o Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem abençoado a nossa casa, o Senhor tem nos dado o alimento, o Senhor tem nos dado trabalho, o Senhor tem nos dado saúde. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Jesus. Nós te amamos, queremos te pedir perdão por todas as vezes que deixamos de confiar em Ti e confiamos no homem, confiamos nas pessoas. Nos ensina, Jesus, a confiar de verdade no Senhor, nos dá fé, nos mostra cada dia, Deus, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas casas, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, no nome de Jesus, amém. Muito bem, essa é a história de hoje, tá? A tia já está indo, mas logo logo a gente tá voltando, tá bom? Um beijo para vocês. E olha, divulguem, compartilhem as nossas histórias. Vamos falar de Jesus para todo mundo. O que você está fazendo aí que não está compartilhando essas histórias? Criança, aproveita o seu tempo, tá bom? E a lição de casa, sabe qual que vai ser? Vocês vão cantar a musiquinha dos livros da Bíblia, todinha. Vão mandar um vídeo pra gente, tá? Para poder aparecer no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. O de casa é esse. Lucas, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Eu sou Miguel, da turminha do Geração Futura, e hoje eu vou falar sobre o princípio. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31. De verdade guardarei meus mandamentos. João 14, 15. Oi, gente. Oi, tias. Eu vou falar o versículo. A alegria que o Senhor dá fará que com vocês fiquem fortes. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Um beijo para vocês. Oi, tia Ju. Oi, pessoal. Hoje eu vim falar da palavra do Senhor, que está lá João, capítulo 15, versículo 10 até 13. Se aguardares os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém. Vamos amar as pessoas assim como Jesus nos ama. Tchau. Eis um menino que ainda pequenino foi escolhido para morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, e todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel.